Mas aí eles têm um potencial de fazer isso pegar mais rápido, até porque eles estão. Na verdade, como é que você vê esse fenômeno, Alexandre? Antes de eu falar qualquer merda aqui, deixa eu ouvir a tua opinião também. Olha, em primeiro lugar, cara, eu não, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Quer dizer, a esquerda está com essa mania de, não é de hoje, de criar fantasmas onde as coisas, na minha visão, não existem. Então, o Brasil é vizinho da Argentina. A Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial e nós somos o maior parceiro comercial da Argentina. Entendeu? Existe uma proximidade geográfica, cultural. Gente, existe um interesse natural dos argentinos em relação ao Brasil e vice-versa. Então, se você tem, depois de anos da Argentina presa nessa âncora que foi o peronismo, né, que é um movimento que tem décadas, que destruiu a economia da Argentina e que os Kirchner eram dos últimos, Alberto González, eles eram dos últimos representantes desse movimento, que é um movimento de décadas, né, associado diretamente à esquerda, enfim, e que acabou com a economia da Argentina, criou problemas enormes. E aí entra um libertário, que é um sujeito. Porque quando a gente fala direita também, direita é um termo muito genérico para um monte de coisa muito diferente. Né? Você tem no Brasil o bolsonarismo, que é um cara que elogiava a ditadura militar, que tinha uma visão nacional desenvolvimentista, que lembrava a visão dos militares e que não é muito longe de uma parte enorme da esquerda. Do que o governo militar fez. Enfim, e você vai para o Javier Milei, que é um anarcocapitalista, um libertário, que quer diminuir o Estado, quer economia livre, liberdade, liberdade. São visões, se você for olhar na teoria, muito diferentes. Né? Tem algumas coisas em comum, por exemplo, a repulsa à esquerda, mas dentro de casa são muito diferentes. Mas existe algum tipo de proximidade quando você fala de um inimigo comum. Agora, quando se fala de articulação, articulação é um termo muito aberto. O que é articulação? Entendeu? Quer dizer, o que eles se conversam é natural. Agora, alguém fez o que o Lula fez nessas eleições da década ali dos dois primeiros mandatos do Lula, que ele mandava os marqueteiros, mandou o João Santana, participava, prometia dinheiro do BNDES, fez várias obras milionárias com dinheiro do Brasil, do BNDES, que depois a gente soube para que era também, quer dizer, o que isso levou, não era só interesse ideológico, enfim, alguma coisa remotamente parecida com isso foi feita entre o bolsonarismo e o Milei? Não foi. Então tem muito escândalo, na minha visão, por nada. O Milei é um cara que vem de uma época onde a política é muito levada por algoritmo, rede social, e muita gente escandalosa, grosseira, vulgar, até chula, fala um monte de bobagem. Sim, os argentinos têm direito de escolher um cara com essa personalidade meio Paulo Cogos lá, porque o Milei tem esse jeitão, né? Meio Paulo Cogos e tal. E tudo bem, gente. É uma coisa do tempo que a gente está vivendo. Agora, o Lula é também esse exemplo de gentileza, diplomacia e educação. Com o Trump, ele foi um pouco por motivo. Com o Trump, foi um pouco por alguns motivos muito específicos. Já deixou de ser também. Agora, com o Netanyahu, ele chama de genocida para baixo. Entendeu? O que esse governo fala de Israel é um negócio assim, absurdo. Entendeu? Nada do que o Milei tenha falado na vida contra o Lula dá uma declaração da mais leve do Lula em relação a Israel, em relação ao Netanyahu. Então, vamos botar as coisas em perspectivas. Não tem problema nenhum, na minha visão, o Milei vir aqui apoiar como a candidatura do Flávio e dizer que tem algum tipo de afinidade. Eu não vejo. O menor problema, é muito escândalo à toa. Acho muito mais sério e muito mais grave, por exemplo, o Brasil se alinhar ao Hamas contra Israel.
o Brasil falar as bobagens que fala em relação aos BRICS, contra a economia ocidental, contra os Estados Unidos. Essas coisas são muito mais graves e são tratadas como se fossem corriqueiras. E o Milei vir aqui apoiar o Flávio e falar 2 ou 3 bobagens um pouco mais vulgares, um pouco mais grosseiras, isso é tratado como um grande incidente, como se tivesse começado a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que isso é muito exagerado. Eu só tenho um reparo, que o Alexandre, um lapso, ele falou Alberto Gonçalves, e o ex-presidente da Argentina é o Alberto Fernandes. Alberto Gonçalves é o Gonçalito, foi um jogador de futebol do Boca Juniors e da seleção argentina. Jogou a Copa do Mundo de 62 e 66, meio-campista e ponta esquerda. Já ia rolando uma puta injustiça. Se bem que, a princípio, não é pra gostar de nenhum dos dois, né? O brasileiro não torce pro futebol argentino, não é mesmo? Como a gente viu aí na Copa, foi a maior alegria dos brasileiros na Copa, a derrota da Argentina na final. Já que não podia ser a nossa vitória a maior alegria, que seja a derrota deles a nossa maior alegria no fim das contas. Mas então, voltando aqui pro assunto, o Alexandre e Felipe, vocês acham que o Milei participar desse evento e tal, em alguma medida isso fortalece a campanha do Flávio? Olha, o Milei, com essa retórica, ele pode ajudar a engajar uma base que já tem uma tendência a votar no Flávio. A dificuldade do Flávio nessa eleição é crescer para o eleitorado moderado, independente, e principalmente o eleitorado feminino, que inclusive o nosso Alexandre Borges fez um ótimo gancho na sua coluna no UOL, dizendo que as mulheres são o novo Nordeste, né, a ser conquistado aí pela família Bolsonaro, que não conquistou até hoje. Nem, né, uma parte significativa do Nordeste, nem esse eleitorado feminino que parece ser cada vez mais refratário à candidatura de qualquer Bolsonaro. A vantagem do Lula chega a cerca de 10 pontos nas pesquisas no recorte do segmento feminino. É claro que mulheres, de uma maneira geral, é um segmento muito multifacetado, né? Uhum. Apesar de muitas vezes ser descrito de uma maneira pejorativa ou preconceituosa, etc., mas as mulheres têm diversos interesses em diversas áreas, vamos dizer assim, que podem ser contemplados por propostas de governo que não necessariamente sejam voltadas ao eleitorado feminino, porque elas vivem no mesmo país, né? Porque senão parece que só assim, não precisamos falar sobre as mulheres, mas as mulheres, elas querem uma economia boa, um país com um ambiente bom de negócio, elas querem segurança pública também, elas querem um monte de coisa, né? Mas aí, vamos dar celular para as mulheres, né? Que foi a proposta o chamar de recorte as mulheres. Porque assim... Não, esse é uma expressão que é jargão de pesquisa eleitoral, né? O recorte do eleitorado. Perfeito, mas não é interessante que a gente tá falando de o quê? Metade da população brasileira. Sim, tá ligado? Claro. Não é exatamente um recorte. Não, exatamente. Não é um nicho. Não é exatamente um nicho. Porque, assim, uma parte do eleitorado. Mulheres apresentam podcast. Mulheres, sei lá. Claro, mulheres fazem tudo. Sou super a favor das mulheres fazerem o que elas bem entenderem. Engraçado assim, né? Mas o que acontece é que eles têm uma rejeição no eleitorado feminino em razão do comportamento também, da conduta, do tipo de retórica, dessa afetação de virilidade o tempo todo, que muitas vezes soa machista, preconceituosa, etc. Então tem um desgaste histórico do bolsonarismo que foi, acho que, turbinado também pela conduta aloprada durante a pandemia do Jair Bolsonaro e outros episódios aí, como algumas falas grotescas e alguns momentos ali de tensão com repórteres mulheres. Tem essa especificidade e ataques na rede social, inclusive contra mulheres. Acho que a tensão entre a imprensa e o bolsonarismo, ela foi muito mal administrada pela família Bolsonaro, que muitas vezes reagiu de uma forma estúpida e grosseira em relação a jornalistas mulheres. E isso também ajudou a desgastar a família nesse campo. Deve ter outros fatores aí que eu não estou lembrando agora de cabeça de improviso, mas o Flávio precisa reconquistar, não é nem reconquistar, é conquistar esse eleitorado para reduzir a vantagem, porque se é uma eleição polarizada, se eles vão para o segundo turno, que assim,
ainda tem primeiro turno, né? E é sempre bom lembrar que não existe aquilo de precisar votar no segundo colocado para o primeiro não vencer o primeiro turno. Você pode votar em qual candidato você quiser, que se você não votar naquele primeiro, você está contribuindo da mesma forma para que ele não vença no primeiro turno, que muitos brasileiros não entendem isso. Mas, numa eleição polarizada, cada ponto percentual ele é importante. Então, com esses escândalos, escândalo master, rachadinha, pandemia, etc., o Bolsonaro vai perdendo um pouquinho do eleitorado moderado e independente. Pode ser, tem pesquisa, que obviamente gera alguma desconfiança em determinados nichos, mas tem pesquisa que está mostrando que não. O Flávio perdeu um pouco no escândalo master, mas como esse noticiário foi ficando para trás e tal, ele já recuperou. Essa esperança dele quer dizer que ele resista no primeiro turno a todas as críticas, a todos os escândalos que existem em razão das suas próprias condutas, e no segundo turno, como muitos desses eleitores perdidos por esses desgastes, eles não vão para o Lula, que eles acabem escolhendo no final o Flávio Bolsonaro ou que voltem para o Flávio Bolsonaro. O perigo para o Flávio Bolsonaro é que esse eleitor, ou vá para o Lula, claro que é o perigo maior, mas fique em casa, não queira votar no Flávio Bolsonaro no segundo turno, ele perca. Então, eu não me lembro mais do que você perguntou, mas não importa, mas é o resumão aí da situação. A gente ouvir tudo isso daí.